18 coisas que você não pode fazer se você deseja ter um morango do amor perfeito. Se você deseja ter o melhor morango do amor, considere que ele tem 7 etapas que precisam ser bem executadas para que o resultado final seja satisfatório. Olá, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante, estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante por inteiro, por dentro no coração e por fora, na imagem e no comportamento. Dentro de casa, para depois ser percebida em público. Se você gosta disso, vem para cá e começa a andar junto comigo. E como desejamos ser mulheres verdadeiramente elegantes, que acolhem, que aninham, que proporcionam momentos agradáveis aos seus queridos, nada melhor do que fazer quitutes gostosos para oferecer, não é mesmo? Então vamos lá? O primeiro passo é fazer o brigadeiro para poder enrolar no morango. Aqui nessa etapa nós já temos o primeiro não. Não deixe o ponto do seu brigadeiro como tem costume de deixar. Ou seja, faça com que o seu brigadeiro, o ponto, fique mais firme do que você já tem costume de enrolar. Então, quando ele já estiver lá na panela, daquele jeito que você já tiraria para enrolar, você vai deixar mais um pouquinho de tempo ali. Uma questão de poucos minutos ou um minutinho, para ele ficar mais firme. Aí você vai tirá-lo e deixá-lo descansar enrolado no papel filme por algumas horas. Aqui nós já temos o segundo não. Não utilize o brigadeiro quando estiver morno ou quente. Isso pode cozinhar o morango. Assim, quando você terminou o seu brigadeiro, coloque-o envolto no papel filme, deixe-o descansar por pelo menos 6 horas, ou, melhor ainda, faça à noite para usar no outro dia, porque aí ele já vai estar no ponto certinho e na temperatura certa. Segunda etapa, higienizar os morangos. Não use morangos que não estejam em perfeito estado. Isso é essencial. Os morangos são altamente perecíveis. Você já percebeu? Se houver qualquer dano na casca, microfissuras ou umidade, ele transpirará e criará um ambiente propício à proliferação de micro-organismos como leveduras e bactérias. Daí já vem o quarto não. Não use morangos molhados. Isso poderá acelerar o processo de fermentação. Quinto não. Não corte nenhuma parte dos morangos, nem mesmo para poder tirar aquelas folhinhas. Faça o seguinte, tire as folhinhas com todo o cuidado, puxando-as e deixe o cabinho. E depois vem com uma tesoura e corte o cabinho, mas não machuque os morangos. Terceira etapa, moldar o brigadeiro nos morangos, fazendo aquele formato de coxinha, sabe? Aqui já vem mais um não. Não faça essa etapa do processo sem usar as luvas. Elas são essenciais. Sétimo não. Não use massa demais de brigadeiro para cada morango. Tenha um equilíbrio. Comece colocando uma quantidade, por exemplo, de 40 gramas de massa para o morango e faça o equilíbrio ali na balança de tal maneira que o total massa mais morango fique no máximo em 50 gramas. Seria uma boa pesagem. Equilibrada. Oitavo não. Não deixe nenhuma abertura na massa. Vá modelando com a ajuda da luva para que ela fique perfeita, unida, sem nenhuma aberturinha. Nem pouca massa, nem massa demais. Equilibrada. Quarta etapa, a preparação da calda. Procure fazer uma calda que tenha aquela consistência boa, mas que ao envolver o brigadeiro, ela tenha aquela camada fininha. Ou seja, ela tem que ter uma consistência, mas uma textura fina. Isso significa aumentar a quantidade de água para a proporção de açúcar. Ou seja, o que a maioria das receitas propõe 2 xícaras de açúcar para 1 xícara de água, você pode fazer o seguinte, 2 xícaras de açúcar para 1,5 de água. E o vinagre de álcool continua sendo 2 colheres de sopa. Assim, quando a sua calda chegar naquela temperatura entre 140 e 155 graus, você vai ter aquele resultado satisfatório da calda. Décimo não. Não fique mexendo a sua calda depois que ela for para o fogo. Antes, você mexa bem misturado todos os ingredientes, limpe as bordas da panela e deixe ali fervendo quietinho. Primeiro no fogo alto, depois quando entrar em 100 graus Celsius, você abaixa o fogo e deixa ali fervendo até que chegue na temperatura de 140 a 155 graus. 11º não. Não faça pouca calda. É isso mesmo. Será muito mais fácil se você tiver uma quantidade razoável de calda quando for passar os seus morangos lá. Então, nessa proporção, pensamos na seguinte receita. 3 xícaras de açúcar, 2 xícaras e 1/4 de água, 3 colheres de sopa do vinagre de álcool, podendo usar 2 colheres de café do corante e o glitter ao seu gosto. Quinta etapa, mergulhar os morangos na calda.
E aqui já vem o 12º não. Se possível, não fure os morangos. É isso mesmo. Se você tiver condições de pegar aquela coxinha do morango, jogá-la dentro da calda e retirá-la com aquele garfo de confeiteiro, melhor será. Por quê? Porque ele não vai ser furado. A casca dele vai permanecer sem ser mexida. E com isso, a possibilidade de fermentação vai ser menor. Por quê? Porque não vai ter nenhum furo para que ele solte água e comece a ter aquelas leveduras e bactérias lá. Agora, se você achar mais fácil usar o palito, deixe para enfiar o palito delicadamente, já quase no ponto quando a sua calda estiver assim na temperatura certa, que você for desligar do fogo. 13º não. Não demore muito tempo com a coxinha do morango lá dentro da calda. Lembre-se, a calda está a quase 150 graus. Quanto menos tempo o doce ficar lá dentro, melhor será, menos ele será cozido lá dentro. 14º não. Não deixe calda em excesso quando retirar lá da calda. Então, bata aquele morango, aquele doce, tente retirar o máximo possível da calda antes de colocá-la para esfriar, a fim de que não fique por baixo aquela camada grossa da calda e venha acontecer piores problemas, como por exemplo com os dentes de quem vai comer o doce. 15º não. Não deixe os morangos esfriarem em cima do papel manteiga. O papel manteiga não serve para esse caso, ele grudará na sua calda, na sua casquinha do seu doce. Então, use ou o tapetinho de silicone ou uma forma virada de cabeça para baixo, unta com margarina, ou a sua própria pedra da pia, unta com margarina e vai colocando ali. 6ª etapa, colocar as folhinhas nos morangos. Aqui já vem o 16º não. Não use a calda fria para fazer essa colagem das folhinhas nos morangos. Quando for fazer essa etapa e a calda, porventura, já estiver um pouco fria, pode colocá-la no fogo novamente e esquentá-la rapidamente para que possa, então, pegar um pouquinho da calda, colocar lá naquela beiradinha e colar a folhinha. Não tem problema, mas não use a calda fria. 7ª etapa, armazenamento dos morangos do amor prontos. E aqui já vem o 17º não. Não deixe os morangos do amor prontos em temperatura ambiente. Isso seria um risco enorme para que ele já começasse a se deteriorar. Os morangos estão frescos. Quando aquela coxinha do doce foi passada na calda a 145, 150 graus, ela deu uma leve cozida no morango e no brigadeiro. Então, ele foi aquecido, propiciando que a fermentação fosse acelerada no processo. 18º não. Não guarde os seus morangos do amor prontos na geladeira sem que estejam devidamente embalados individualmente, naqueles saquinhos PP ou polipropileno. E depois colocados saquinhos dentro de recipientes herméticos, envoltos em papel toalha, para que não entre nenhuma umidade e nem tenha nenhum suor. Isso é muito importante e deve ser feito logo em sequência quando os morangos estiverem prontos. É preciso guardar os morangos na geladeira sim, porque muitas vezes o processo de fermentação já começou neles até antes de serem banhados na calda e aquecidos ali. Assim, para que os morangos do amor fiquem um pouco mais de tempo íntegros, sem abrirem aquela camada do brigadeiro, nem destruírem a cristalização por causa dos micro-organismos que estão se formando lá no morango, é preciso ter agilidade e cuidado nessa hora da armazenagem do produto. Esses 18 nãos são necessários para que se consiga ter um morango do amor perfeito por pelo menos 24 horas. Faça o teste, veja se isso funciona aí para você também e compartilhe conosco qual foi o resultado, se isso te ajudou e se você conseguiu evoluir quando foi fazer os seus morangos do amor. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, marque a notificação para você ser avisado e encaminhe esse vídeo para alguém que está tentando fazer um morango do amor perfeito. Beijo e até mais!